isso aí, programa Um Contra Um no ar. Você sabe, toda semana eu vou receber uma personalidade influente do nosso estado para conversar, em especial, sobre política. Hoje eu estou recebendo uma figura conhecida da nossa região, em especial da nossa cidade. Ele que na última eleição para prefeito chegou muito perto do atual prefeito José Tomé. Eu estou falando, claro, do advogado Jaime Pasqualini. Jaime, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no programa Um Contra Um. O prazer é meu, Guilherme. Tu falou em personalidades, eu não me considero tanto, né? Mas obrigado pelo convite. Fazia tempo que eu estava prometendo vir aqui e aqui estou para responder as tuas perguntas, Guilherme. Com muito prazer. E se você, caro ouvinte, está nos escutando nesse momento na Rádio Mirador, seja muito bem-vindo. E também teremos a reprise com imagens aí sim, às 8 horas da noite, através do YouTube da Vale Play. Você pode conferir por lá também. Jaime, para a gente começar o nosso bate-papo, o assunto que repercutiu essa semana a nível nacional foi a divulgação do vídeo pela CNN Brasil, que mostra lá o líder do GSI, que tem status de ministro de Estado, ministro de governo, como se fosse uma situação, digamos, branda em relação aos manifestantes que são considerados vândalos, né, criminosos que invadiram o Palácio do Planalto. E isso dá a entender que o governo atual possa ter sido conivente com essa invasão, que sabia, enfim. Certamente teremos longos capítulos ainda para frente a respeito desse caso, mas eu gostaria da tua leitura. Perfeito. A minha leitura é o óbvio. O general, dirigente máximo do GSI, estava ali por quê? Ele não estava a trabalho. A própria roupa identifica isso, porque numa repartição pública eles andam de terno. Ele estava lá esperando os manifestantes, facilitando o trabalho dos manifestantes e coordenando o trabalho dos manifestantes, aqueles enrustidos que estavam lá para prejudicar, né, o dia 8 de janeiro, que foi um dia fatídico. Então, eu sou de opinião que deve punir os que quebraram as coisas, que estragaram. Agora, ali ficou evidenciado que toda a armação partiu do PT, do governo federal, permitindo a entrada daquelas pobre gente que estavam lá só para se manifestar, para fazer aquela arruaça toda. Então, agora você vê, os resultados são que muitos deputados federais e senadores querem assinar o ato da CPMI, porque viram nessas imagens a constatação firme de que o governo patrocinou esse evento para macular a imagem do Bolsonaro. De forma que não tenho dúvida que agora vai sair a CPMI e vão mostrar a grande armação que esse governo fez para macular a imagem do Bolsonaro. A grande maioria dos manifestantes que estavam lá são chamados de conservadores. O senhor também se considera um conservador? Como é que o senhor Eu sou um conservador de direita, centro-direita, não sou extremo, né? Não aceito o sectarismo, o radicalismo, mas sou de direita. E como é que o senhor avalia esses primeiros pouco mais de 100 dias do governo Lula? Um retrocesso político. O Brasil nunca esteve tão mal no cenário internacional. O Brasil está dando pitaco onde não tem que estar, pitaco nas guerras entre Ucrânia e Rússia, está fazendo aproximação com a China, demasiada aproximação com a China. Lembro que João Goulart fez essa aproximação com a China e custou a cabeça dele. O governo não apresentou nada a não ser a proposta de aumentar os tributos, aumentar os impostos, né, investir no exterior em governos ditatoriais, de forma que é 100 anos sem nada. Né? É do 100 com C para o 100 com S. Um governo que não apresentou nada a não ser balbúrdia, sacanagem, nada de bom até agora. Jaime, pela experiência política, o conhecimento que o senhor tem, alguns deputados da oposição já falam, inclusive, em pedido de impeachment ao presidente Lula, justamente por conta desse caso do dia 8 de janeiro. Né? O senhor acha que isso tem viabilidade? Eu acho que 100 dias sem nada, mas ainda é cedo. Né? Eu acho que ele vai amadurecer, o Lula não é um ignorante, ele é um homem inteligente, ele vai amadurecer, ele ainda pode oferecer, há tempo dele reconstruir o programa de governo dele. Mas eu confesso para ti que eu sou
cético em relação a isso. Também o impeachment, nesse momento, só serve para esvaziar ainda mais o governo, a sua credibilidade. Mas ainda acho que é assim, temos que ser ponderados. O governo não fez nada até agora, só quer aumentar tributos, a equipe é tudo envolvida em corrupção, mas eu penso que vai bater a maturidade em algum momento para retomar o curso da história, para fazer um governo que melhore. Ele fez um bom governo em 2004, não podemos negar isso, não é? Porque estamos todos no mesmo barco, Gui. Né? E se esse barco afundar, morremos todos. Então nós temos que apostar que ele possa ainda fazer um bom governo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, nós vamos então entrar no tema política local, política aqui do nosso município, com o doutor Jaime Pasqualini. Eu volto já já. Programa 1 contra 1 de volta, hoje recebendo o candidato a prefeito de Rio do Sul na última eleição e também em outras oportunidades, Dr. Jaime Pasqualini. Jaime, falando da última eleição, eu fiz uma avaliação nas minhas redes sociais após o pleito eleitoral e isso é uma opinião particular minha, eu identifiquei que boa parte do seu eleitorado, ele foi um voto de protesto, digamos assim, porque aquele eleitor que não queria que José Tomé se elegesse, ele enxergou no senhor a única possibilidade viável para vencer a eleição, então acabou descarregando o voto no senhor, mas não necessariamente esse voto seria um voto do Jaime. O senhor concorda com essa avaliação? Olha, eu concordo em parte, Guilherme, porque veja bem, essa última eleição, o prefeito foi à reeleição. E todo prefeito que vai à reeleição, se ele tem a máquina na mão, ele tinha deputado federal, tinha senador, tudo do lado dele. Ele fez, vamos nos números redondos, fez 12 mil votos. Quem é que eu tinha do meu lado? Ninguém. Não tinha um deputado federal, não tinha um senador, não tinha ninguém. Tínhamos apenas meus correligionários, a minha vice, meus candidatos a vereador. 15, era o único partido que tinha os 15 candidatos a vereador. E fizemos quase 10 mil votos. Por menos 1.000 votos para lá, 1.000 para lá, eu ganhava as eleições. Então, eu acho que foi uma derrota. Foi uma derrota para o Tomé. Né? O cara que estava fazendo uma administração dita de primeiro mundo e quase perde a eleição para um cara que pouca gente conhecia, né? Sabia do nosso trabalho na universidade, mas não tínhamos nenhum apoio político partidário, diferente das próximas eleições. Jaime, essa pergunta ela é curiosa. Nós abrimos ao longo dessa semana uma caixa de perguntas onde os ouvintes da Rádio Mirador e os telespectadores da Vale Play podiam mandar sugestões de perguntas ao senhor. E chegou uma pergunta aqui de um ouvinte que ele pergunta o seguinte: Jaime, por que o senhor só aparece em época de eleição? Veja só. Mas é natural, né? Porque eu não vivo de emprego público, eu não vivo nas graças do governo, eu não sou empregado de grandes empresas, eu sou advogado e professor, eu vivo do meu trabalho. Então, fora da eleição, tenho que trabalhar. E nas eleições a gente aparece mais e sai do trabalho. Quando o cara já é prefeito, ele ganha um salário lá de quase 30 mil reais, ele pode aparecer a toda hora na televisão, na mídia. E quando o cara não é prefeito e é trabalhador e é honesto, ele tem que, para levar o leite para casa, ele tem que trabalhar. Daí só aparece perto das eleições. Se eu ganhasse um salário como ganha um prefeito, eu estaria todo dia na rua, todo dia na mídia, como fazem alguns prefeitos. Não é o meu caso. Eu tenho que trabalhar para me sustentar minha família, e nas eleições eu apareço. Eu gosto sempre de, nas entrevistas do programa 1 contra 1, trazer aqui situações que são comentadas no dia a dia da nossa comunidade, para que justamente o entrevistado possa esclarecer, tá? Algo que, por exemplo, eu já ouvi, ligando-se os pontos, pelo que me consta, o senhor é sócio de Marcos Viel, o Marcão da Autoelite em alguns negócios. O Marcão, como todos sabem, é um dos líderes do MDB. O MDB, ele foi o seu adversário na eleição, aliado do atual prefeito. Portanto, há quem diga, doutor Jaime, que o senhor só foi candidato para dividir os votos dos adversários do Tomé e assim facilitar a eleição do MDB, que consequentemente daria a eleição ao Marcão, que é seu sócio em alguns negócios. O que o senhor tem a dizer para quem elabora esse tipo de ligação? Especulação sempre existe.
né? Eu tenho uma amizade muito boa com o Marcos, é um cara decente, é um cara honesto. Ele luta muito pelo PMDB dele, pelo MDB dele. Agora parece que sofreu uma derrota porque o Crispim assumiu lá o comando do MDB junto com o Genésio. E foi um crescimento dentro do partido. Se você for acionista, nós somos inimigos, você é acionista do Bradesco e eu também sou, isso é um problema nosso de inimizade, porque lá junto nós queremos ganhar o nosso lucro. Eu sou um investidor da Horizonte, né? Inclusive estamos desfazendo essa minha participação como investidor, né? Mas nada de relacionamento político partidário. Aliás, o Marcos ele já deu a contribuição dele na eleição do Gariba. Não deu na reeleição do Gariba, o MDB não ajudou o Gariba, e na última eleição eles acabaram até, na minha opinião, prejudicando o Tomé, porque eles tinham um vice, sem desfazer a pessoa da cara, mas eles tinham um vice dentro do PMDB com maior capital político partidário. Jaime, pelo conhecimento histórico-político de Rio do Sul que o senhor tem, quem, na sua opinião, foi o melhor prefeito que Rio do Sul já teve? Sem dúvida nenhuma, 2 eu vou citar, em cada um na sua época. O primeiro foi o Luiz Adelar Soldatelli, um homem de visão, de direita, um grande homem, né? Luiz Adelar Soldatelli. Os mais novos não o conheceram. Procurem saber o que esse cara fez. Oscar Barcelos é o que é, graças ao Luiz Adelar Soldatelli. E o segundo, que é meu desafeto, né? Não tenho nenhuma aproximação com ele, que é o Milton Olmos. Eu considero o Milton, né, seja dinheiro do Luiz Henrique, seja onde veio dele, ele é um planejador, é um empresário, e ele planejou a cidade, ele conseguiu trazer recursos e fez grandes obras estruturais para a cidade. Eu considero esses 2 grandes prefeitos. E quem foi o pior? Olha, o pior prefeito, acho que foi o Danilo Schmidt, sabe? Fez jardins, praças, mas na época era assim, né? Não tinha recursos federais. Vivia aí com o IPTU da cidade. Então ele foi pior não pela sua incapacidade, pelos recursos, não dispunha de recursos, então tinha que fazer um jardinzinho aqui, pintar um canteiro ali e assim por diante. Rápido intervalo comercial aqui no programa 1 contra 1. Próximo bloco, nós temos o Pinga Fogo, perguntas curtas, respostas com apenas sim e não. E vamos também falar das eleições municipais do ano que vem. Não saia daí. Estamos de volta com o programa 1 contra 1, hoje recebendo um virtual candidato a prefeito no ano que vem, Jaime Pasqualini, advogado aqui na nossa cidade, figura conhecida. Jaime, o senhor fez um post no Facebook, semana passada, se eu não me engano, que acabou repercutindo bastante aqui na nossa região, tratando justamente a respeito dos processos que José Tomé responde na justiça. Esses processos, eles geram muita dúvida na nossa comunidade. O pessoal muitas vezes não entende em que pé está, como funciona, do que se trata, e o senhor trouxe um esclarecimento. Eu gostaria que, de forma breve, se possível, o senhor resumisse, pelo conhecimento que o senhor tem desses processos, de fato, em que pé eles estão e qual o fim que eles podem levar. Eu vou fazer um comparativo meio esdrúxulo, mas ele serve para clarear essa situação. O cidadão mata uma pessoa e esconde o cadáver. É 2 crimes, não é? No mesmo corpo. Matou uma pessoa e escondeu o cadáver. O que aconteceu com o Tomé foi algo semelhante. Ele fez um caixa 2 e falsificou um documento dentro do caixa 2. Então foram 2 processos distintos, né? Como é relacionado às eleições de 2016, se eu não me engano, né? Ele responde numa ação de investigação judicial eleitoral, ele responde pelo caixa 2. Aqui o crime, a pena desse crime é a cassação dos direitos políticos. Se fosse julgado já agora, ele poderia perder o mandato já. Mas como já está terminando o mandato, quando terminar esse processo, ele pode se tornar inelegível por 8 anos normalmente. O da falsidade ideológica andou mais rápido, ele já foi condenado a uma pena lá de meses, algum ano, alguma coisa assim, que não dá cadeia, mas dá serviços comunitários e tudo mais. Nos 2 processos ele recorreu. Nesse aqui do Caixa 2, está lá no Tribunal Superior Eleitoral, está para baixar para Florianópolis julgar novamente.
Esse, antes de 2026, quando ele quer ser candidato a deputado, poderá trazer problema para ele, para ser candidato. Provavelmente até lá ele vai se tornar inelegível. Caso seja condenado. Caso seja condenado. Assim, é o meu palpite, porque o tribunal aqui anulou essa sentença, dizendo que não tinha provas válidas. E o TSE disse, não, tem provas válidas, então agora fica... Né? E na justiça sabe que quem ganha não é o que tem melhor direito, é quem tem a melhor prova. E ali o Ministério Público tem essa prova cabal de levar à condenação. Bom, então esse é para 2026. O da falsidade ideológica, que ele foi condenado agora dia 11 de abril, lá pelo tribunal também, esse vai dar uma pena, ele está recorrendo, mas esse não afeta a vida política dele no momento. Mas talvez vai ter que prestar serviço à comunidade e tudo mais. Olha, nós temos... Espero ter esclarecido com essa exposição sucinta, perfeitamente. Muito bom, inclusive. Olha, Jaime, nós temos muitos nomes como possíveis candidatos para a próxima eleição, já que justamente José Tomé não pode mais ser candidato a prefeito de Rio do Sul. Podemos citar alguns aqui, o possível retorno de Milton Ogos, um possível enfrentamento com o Jailson, também poderia retornar pelo PT, aí outros nomes que correm por fora, o Marcão Zanizo, o vereador Marcão, o próprio Adilson Bonfante havia colocado o nome à disposição também, o Duda Freitas, quando esteve aqui no programa Contra Um, também colocou seu nome à disposição, tem o Manuel da Celesc, enfim, o próprio Nilson Crespi, pelo MDB. Aí a pergunta que fica, o senhor... Esqueceu do Zanella também. O próprio Zanella também, Marcos Zanella, Partido Novo. Mário Miguel também. Mário Miguel, diversos nomes. Né? São 11 ou 12 nomes aí. O senhor também está nessa lista de nomes que se colocarão à disposição para ser prefeito de Rio do Sul. E, além, eu pergunto, o senhor já projetou alguma coligação? Qual desses nomes lhe agrada? Bem, eu acho que tem que deixar claro uma coisa, né? Esse grupo que está aí está mandando em Rio do Sul há 20 anos. Esse grupo que está aí está há 20 anos. Já engordaram os filhos, porco, gado, 20 anos mandando na prefeitura. PSD e PMDB estão mandando ali, certo? Então está na hora de trocar. Eu não sei se vai ser esse ou aquele. O meu nome está incluído. E com certeza, se não me derem uma rasteira como me deram lá em 2016, que eu não pude ser candidato, não me deixaram ser candidato, eu serei candidato nessa próxima eleição. Mas com uma possível coligação com essa terceira via, digamos assim? Todo mundo amadurece, né? Tu estás com o quê? Com 30 anos? 33, de idade de Cristo. A gente amadurece muito, aprende muito. Hoje eu estou com 65 anos e amadureci muito nessas eleições, né, pelas quais eu passei. Então hoje nós estamos conversando com muitos partidos. Não estamos conversando com o PT, porque ele é a nossa oposição ideológica, né? Eu não compactuo com a ideologia. Eu sou amicíssimo do Jailson. Por que eu não me pergunto, como você me fez do Marcão, sou amicíssimo do Jailson. Ajudei na campanha do Jailson de 94, se eu não me engano, né? Perdemos por Nod naquela vez, se eu não me engano. Então choramos junto, somos amigos. O Chavinho é um grande amigo meu, é do PT, e nos respeitamos. A divergência, né? É ideológica. É ideológica. Eu não aceito o que o PT faz, né? Que querer distribuir comida, distribuir tudo para todos, né? E os grandão ficam fortalecidos lá. Mas as pessoas são do bem. Né? Eu sou um grande amigo da Carla, da Deise, que são as esposas do Mário Miguel, mas eles no canto deles e eu não. Quando chega no processo eleitoral, podemos nos encontrar, tomar uma cerveja. E o povo não entende isso, Guilherme. Dizendo, aí, ó, estão aí, não. Né? É que nem numa causa. Uma coisa, outra coisa. Claro, você me vê tomando um café com outro advogado, puta, mas aquele advogado, eles estão brigando. Nós brigamos lá no tribunal, cada qual do seu lado. Né? Eu pra cá e o colega pra lá. Saiu dali, somos amigos, mas nada de misturar as coisas. Vamos então para o nosso pinga-fogo. Jaime, o funcionamento do pinga-fogo é muito simples. Eu vou fazer perguntas curtas e o senhor responde com sim ou não. Combinado? Combinado. Preparado? Vamos lá. Consideraria ser candidato a vereador na próxima eleição? Não. Abriria mão de ser candidato a prefeito para ser vice-prefeito em uma coligação? Não. Na sua opinião, Tomé será condenado em ao menos um dos dois processos que responde? Sim.
O senhor é amigo de Milton Obos? Não. O senhor já votou no PT alguma vez? Já. O senhor está satisfeito com o início do governo Lula? Não. Após a eleição do ano que vem, independentemente do resultado, suponhamos que o senhor saia derrotado, o senhor pretende continuar se candidatando? Sim. Tá certo, Jaime. Muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo é curto. Ele já se encerrou, mas agradeço muito pelo senhor ter aceitado o convite.